Vamos para um primeiro texto bíblico em Eclesiastes. E lendo esse texto, eu apresento o tema da mensagem de hoje e o tema da reflexão nos devocionais diários e nos grupos pequenos dessa semana. Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. Eu escolhi o versículo 2 como referência, mas Eclesiastes fala sobre isso, vaidade da vida. Os 6 primeiros capítulos trazem uma base muito sólida sobre o que é a vaidade e como a vaidade se manifesta na vida das pessoas e o quanto ela torna as pessoas improdutivas e frustradas. Gera fracasso, gera tristeza e abatimento, porque é um mundo de ilusões. Os 6 primeiros capítulos versam sobre isso. Poderia escolher tantos textos, mas eu fico aqui no capítulo 1, versículo 2. Resumindo na última frase, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. O pregador diz, tudo é vaidade. Nós vamos olhar essa vaidade numa das situações bíblicas que indicam alguém vivendo em vaidade. É uma parábola. Eu já quero indicar essa parábola, essa ilustração feita pelo Senhor, esse momento que o Senhor interpõe a uma situação, a ilustração do que é a vaidade da vida, expressa na vida e no comportamento de uma pessoa, de um homem rico. Vamos olhar esse texto também e vamos dançar aqui entre Eclesiastes e Lucas. Capítulo 12 de Lucas. 12 de Lucas, versículos 13 a 21. Vou ler todo o texto. A palavra de Deus é preciosa. Versículo 13. Nesse ponto, guarda essa expressão nesse ponto. Vocês sabem que sempre que eu encontro na Bíblia um então, depois disso, agora, tem alguma coisa muito forte aí vindo. Tá certo? Então, nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus, mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus lhe respondeu, homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Ele então começou a pensar, que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Versículo 19. Então direi à minha alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Oremos. Pai, é com grande temor e tremor que chego na Tua presença e busco a Tua face, clamando pelo Teu favor em direção à mensagem, para que ela seja mais do que cultura, ensinamentos, expressões de conhecimento, mas ela seja uma revelação. Exatamente aquilo que o Senhor inspirou Lucas a escrever e estava na Tua mente, no Teu coração. Que venha para nós, Senhor, para que possamos ter nessa palavra um norte, uma bússola para a nossa vida. Para que entendamos que o viver na vaidade é um perigo que todos nós estamos sujeitos. E que o Senhor nos dê a graça de nos libertarmos desse engano, que talvez seja o maior de todos, porque quem vive, Pai, na vaidade, não consegue entender coisas profundas. Obrigado, Pai, por essa manhã e pela revelação que eu sei que já se faz presente da Tua palavra em nosso meio. Em nome de Jesus, toda a igreja diga amém. Obrigado pelo tempo despendido, pela sua atenção.
por você se dar a ouvir o que temos a falar para o seu coração, para a sua mente. Que o Senhor te ajude, para que a sua mente não fique dispersa, para que você não seja enganado pelos conflitos, pelas ilusões e pela vaidade da vida, que impede, como orei, de adentrar em coisas mais profundas. E são essas coisas mais profundas que dão sentido à vida, ao cristianismo, à religião. E as pessoas presas na vaidade nunca chegam nesse fundo do poço no sentido positivo. Nunca chegam nessa fonte geradora de vida, porque não vão profundamente nas coisas de Deus. A vaidade impede isso. O autor aos Hebreus, ele fala de cristãos que deveriam já ser mestres, mas ainda são como crianças. Não podem ter uma comida sólida, porque ainda precisam de leite. Pois essas pessoas não conseguem adentrar nas coisas profundas de Deus e ficam só na superficialidade. E eu identifico, tanto na experiência prática de vida como nas escrituras sagradas, que o que faz uma pessoa não adentrar nas profundidades de Deus, quando ela está interessada por Deus, é porque no meio desse caminho ela é presa e engodada pela vaidade da vida, pela ilusão. E ela vive no mundo de Bob, ela vive no mundo da fantasia, e ela se prende a coisas e coloca tempo, atenção, coração, sentimento, gasta recursos com coisas efêmeras, passageiras, vazias em si, no sentido de produzir realização plena e vida completa. É a vaidade. E a vaidade está mais perto da gente do que a gente imagina. A gente acha que a vaidade está perto de outras pessoas, mas está mais perto do nosso coração e da nossa mente do que a gente imagina. E no fundo, todos nós, de alguma maneira, estamos tocados pela vaidade. Alguns estão completamente amarrados por ela, presos nela, vivendo por meio dela, e não conseguem nem ouvir uma explicação bíblica como essa, porque a sua mente está toda voltada para a vaidade. E coisas profundas não lhe interessam. Outros não. Outros apenas estão tocados pela vaidade. Mas seja qual for o tipo de relacionamento que temos com a vaidade, isso está nos prejudicando. Isso está tirando de nós algo. Uma parte ou muito daquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que Deus tem para nós coisas inefáveis, coisas inenarráveis, coisas não entendíveis na compreensão humana, não sentidas no coração humano, não contempladas pela vista humana. Deus tem preparado para nós. E a vaidade impede que isso se revele na nossa vida e chegue até nós. Chegue até a nossa vida. A vaidade faz com que problemas tenham cores maiores do que eles têm de fato. De fato. A vaidade faz com que lutas que passamos na vida interfiram na nossa felicidade de uma maneira decisiva, nos impedindo de desfrutar daquilo que Jesus disse que veio para nos trazer, vida e vida com abundância. A vaidade é terrível. A vaidade é a ilusão. O pregador Salomão, um homem sábio, um rico, alguém importante, ele define a vaidade dizendo que tudo é vaidade. Então ele chega a essa conclusão, tudo é vaidade. Ele ainda vai destrinchando esse assunto, dizendo nesse livro de Eclesiastes, que esse tudo é tudo causando aflição no espírito, angústia na alma, e que nada tem proveito de tudo que acontece debaixo do sol. No capítulo 2, no versículo 14, ele fala isso. Ele usa uma expressão muito forte, muito significativa e emblemática. Ele diz, é como correr atrás do vento. É como correr atrás do vento. A pessoa entrega a vaidade, ela está correndo atrás do vento. Pense nessa expressão e veja como ela é cômica. E por 9 vezes ele usa a mesma expressão do capítulo 1 ao capítulo 6 de Eclesiastes. É como correr atrás do vento. A maioria das pessoas no mundo está correndo atrás do vento. Muitos cristãos dentro da igreja estão correndo atrás do vento, por causa da vaidade, porque estão entregues a essa ilusão da vida temporal, a essas coisas que são atrativas aos nossos olhos, mas que não são produtivas para a nossa vida. Salomão ainda continua resumindo tudo que é vaidade, dizendo, tudo que acontece debaixo do sol
já aconteceu alguma vez com alguém. Não tem nada novo na terra, não tem nada novo debaixo do sol. Ele diz isso no capítulo 3, versículo 15 aqui de Eclesiastes. Então, tudo é vaidade, tudo é aflição de espírito, tudo é correr atrás do vento, não existe novidade, as coisas são as mesmas, e as pessoas que se entregam à vaidade, elas estão perdendo o melhor de Deus para a vida delas. Linkando com essa exposição sólida sobre o que é vaidade, a minha mente foi buscar um texto bíblico e eu encontrei Jesus, no capítulo 12 de Lucas, narrado um trecho da sua história, quando ele identifica, talvez não essa expressão vaidade, mas ele identifica a vida de um homem vazio, a vida de uma pessoa vazia. E a vaidade gera esse vazio na vida das pessoas. O próprio Salomão identificou isso, porque quando ele fala desse contexto de vaidade, no capítulo 3, no versículo 11, ele diz: Deus criou o homem, fez tudo bom a seu tempo e colocou no interior da pessoa o desejo pela eternidade. Colocou no interior da pessoa o querer do céu. Então mesmo o mais ateu, ímpio, carnal dos crentes, o mais ateu dos pecadores, a pessoa mais afastada de Deus, no fundo da alma e da existência dela, ela deseja o céu. Ela deseja o que o céu representa. O céu representa eternidade. O céu representa a ausência de morte. O céu representa a ausência de dor, de conflito. Uma boa notícia: não tem condomínio para pagar no céu. O céu representa não ter aqueles animais marinhos governando os países. O céu representa ter uma vida plena. No céu não tem corrupção, não tem roubo, não tem mentira, não tem morte, não tem dor, não tem ranger de dentes. No céu não tem celulite, irmãs. E ninguém fica careca, Ricardo. O céu representa a ausência de tudo aquilo que você e eu identificamos como ruim. Então Deus, quando nos criou, Ele colocou dentro de nós o desejo por isso. E aí é que a vaidade fisga as pessoas. Porque a vaidade cria os seus outdoors, as suas propagandas, os seus meios de atração, coloca as iscas para os peixinhos que somos nós, pegarmos essas iscas e sermos pegos por ela, machucados por ela, enganados por ela, e buscarmos essa satisfação interior que só Deus pode preencher. Jesus disse, repita: eu vim para que tenham vida com abundância. Em outro momento ele diz: aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva saltarão do seu interior até a eternidade. Eles irão até o céu. Então a pessoa começará a viver a vida eterna aqui. Mas a vaidade é um instrumento, não sei se eu digo maligno, mas humano, mas maligno, por causa que o pecado é que trouxe isso à existência humana, senão não viveríamos na vaidade, nós estaríamos sem passar calor lá no Éden, todo mundo peladinho, todo mundo tranquilo, sem essas roupas, sem abanar, sem nada disso que a gente está vivendo hoje. Mas o pecado trouxe tudo isso e junto veio a vaidade. E a vaidade nos afasta dessa percepção da eternidade, da espiritualidade, da vida com Deus, do relacionamento profundo com Deus. E Jesus identifica exatamente isso nesse momento da história, antes de contar essa parábola. Vamos ver o que está acontecendo aqui nesse momento da história. No capítulo 11 de Lucas, a partir do versículo 37, acontece um fato muito comum naquela época. Jesus estava em alta e um fariseu chamou Jesus para ir almoçar na casa dele.
Na verdade, aquele fariseu não estava muito interessado em Jesus, mas ele estava feliz com a popularidade de Jesus, e ele estava querendo tirar uma selfie com Jesus e dizer: ele esteve na minha casa, olha só, um homem importante chegou na minha casa e almoçou comigo. E Jesus chega na casa daquele fariseu e ele vai comer, é lógico, foi chamado para isso, e ele já chega entrando e sentando à mesa para comer, e o fariseu faz: ele não lavou as mãos. Ele não fez o processo da purificação dos judeus. E o fariseu começa a criticar: mestre, você não vai fazer o processo de purificação? E Jesus já olha para ele e fala: não seja hipócrita, seu fariseu. Você tem um interior sujo e fica querendo limpar por fora. Meu Deus, que convidado indigesto. E eu fiquei pensando comigo: será que comeram? Estragou o almoço. Porque Jesus já começou, e você, quando acompanhar, agora não tem tempo, mas quando acompanhar a leitura, vai ver que Jesus começa a dizer: vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Meu Deus! Um convidado fala para o anfitrião: antes de almoçar, eu falaria depois. Mas antes de almoçar, ele já fala tudo isso. E ele mexe, porque está cheio de fariseus ali. Então ele já não fala você, ele fala vocês fariseus. Ele já arruma encrenca com todo mundo. E tem outros ali do lado que são os escribas, os doutores da lei. E ele arruma encrenca com essa turma também. Ele diz no versículo 46: ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com o dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, e começam a falar: vocês mataram os profetas, e agora ficam falando o que eles disseram. Olha o clima que está sendo gerado. Virou um tumulto, gente. O Datena correu para lá. Virou uma confusão. É verdade, porque a Bíblia diz que então ao redor da casa reuniram-se milhares de pessoas. O bafafá correu. E olha, não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha ninguém lá postando, fazendo rios, mas o bafafá correu. A notícia se espalhou, porque dentro da casa, e os judeus, naquilo lá parecia italiano, falam alto, e discutem, e eles começaram a questionar, e Jesus responder no mesmo tom, e aquilo saiu pelas janelas, pela porta, os vizinhos ouviram, começou a juntar gente, e a Bíblia diz, capítulo 12, visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas sobre as outras, bagunça, conflito e briga, todo mundo gosta de assistir, né? É por isso que você riu, porque você assiste o Datena, não é mesmo? Fala a verdade, Cidade Alerta, o que mais? Essas coisas. Então juntou um monte de gente lá, e aqueles milhares de pessoas foram ver o que estava acontecendo. O que está acontecendo? E aí Jesus começa a fazer um discurso público. O almoço, bau. Eu pagava uma grana para estar naquele almoço, gente. Eu queria estar lá. Eu queria ver aquela situação. E eu ia levar um salgadinho, lógico. Porque o almoço foi embora, ninguém comeu mais nada. Agora tem um monte de gente do lado de fora querendo saber o que acontece. E dentro da casa um monte de gente brava. Mas Jesus deixa os bravos de lado e vai falar com a multidão. Ele criou, o mestre é maravilhoso, ele sabia atrair pessoas, ele não chamava a banda para atrair pessoas, ele arrumava confusão. E aparece aquele monte de gente, e ele para de falar com os fariseus e vai falar com aquelas pessoas. E aí ele começa a falar de coisas profundas. Primeiro, ele começa falando sobre uma espiritualidade genuína. Ele fala sobre ter uma espiritualidade profunda, verdadeira, autêntica, não de fachada. No versículo número 1, ele começa assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Agora ele está falando com a multidão. Cuidado com aqueles que ficam levantando as coisas, aumentando as coisas, mas eles por dentro mesmo, eles não têm nada. Ele usa outras palavras para dizer o que tinha dito para eles lá dentro da casa. Cuidado com eles. A espiritualidade deles não existe. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A falsidade, a religião superficial, de máscara, de aparência, sem profundidade, sem um coração genuíno. Cuidado com isso, com a fachada, né? Cuidado para você não ficar assim na oração, no culto de quinta-feira aqui que a gente está orando assim.
Abençoe. E quando o irmão põe a mão para você, aleluia, Jesus, glória a Deus, o Senhor. Porque tem um irmão ouvindo agora a tua oração. Porque tem alguém agora vendo o que você está fazendo. Cuidado com essa hipocrisia, essa falta de profundidade no relacionamento com Deus. É o que Jesus está falando. Depois disso, Jesus fala sobre a necessidade de temer a Deus. Salomão, lá no seu livro, quando ele fala em Eclesiastes e em Provérbios, ele diz que o fim de todas as coisas é teme a Deus e obedece os seus mandamentos. Ele fala, tudo é vaidade, mas o final de tudo, realmente de tudo que você deve observar, é um temor a Deus e uma obediência aos seus mandamentos. Isso é tudo que o homem precisa. O Senhor define dessa forma. E aqui ele vai nessa temática, Jesus vai nessa temática e diz assim, o temor a Deus é importante. Temam aquele que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Ele fala do perigo do inferno. Ele fala, olha, temam a Deus, não temam os homens, não temam as ameaças desses fariseus hipócritas que ficam julgando vocês, dizendo, se vocês não fizerem isso e aquilo, vocês vão ser expulsos da sinagoga, vocês vão perder o direito da nossa religião, vocês, não temam os homens, temam a Deus, porque Deus pode mandar a alma para o inferno. Veja a profundidade do que ele está falando. Ele sai dessa vida, fala da vida eterna. Ele fala, cuidado, vocês vão para o inferno. Se vocês não tiverem temor a Deus, vocês vão para o inferno. Aí ele fala sobre salvação. Ele fala sobre salvação. Capítulo 12, versículo 8, ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos de Deus. Aquele que se entregar a mim de uma forma que torne pública a sua fé. Aquele que se entregar a mim de uma forma que não se envergonha de mim. Aquele que se entregar a mim e guardar os meus mandamentos. Aquele que se entregar a mim e expressar a minha vida na sua vida. Essa pessoa terá um nome eterno. Quando ele fala, eu confessarei no céu, diante dos anjos, ele está dizendo, terá um nome na eternidade. Receberá aquele novo nome que em Apocalipse está escrito, que estará numa pedrinha branca e será dado aos salvos. Então haverá um novo nome para essa pessoa no céu. Jesus está falando o quê? De salvação. Ele está falando de salvação. Ele não para por aí. Depois de falar sobre espiritualidade autêntica, depois de falar sobre temor a Deus e o perigo do inferno, de falar sobre salvação, ele fala do grande amigo e consolador, ele fala do Espírito Santo. Ele fala da necessidade de ter o Espírito Santo na sua vida e de ter um bom relacionamento com o Espírito Santo. No versículo 10 ele diz assim, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Blasfemar, dentre outros entendimentos, é negar, é não reconhecer, é negar. Então aquele que negar a obra do Espírito Santo, essa pessoa, ela não terá perdão dos seus pecados, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E aquele que não tem intimidade com o Espírito Santo e nega a obra do Espírito Santo, essa pessoa não deixa o Espírito Santo trabalhar na vida dela. Então quando ele não é crente, ele não deixa o Espírito Santo convertê-lo. E quando fica crente e nega a obra do Espírito Santo, não deixa o Espírito Santo ensiná-lo e confortá-lo, porque o Espírito Santo faz essas coisas. O não crente ele converte, e o crente ele ensina e ele consola. Já viram crentes inconsoláveis? Já viram crentes que vivem remoendo as suas dores e nunca tem conforto? A vozinha morreu há 38 anos atrás, até hoje está lá. Eu não consigo mais pensar na minha vozinha que morreu. Quem ouve pensa, a avó morreu ontem ou hoje de manhã, mas não, há 38 anos atrás. E a pessoa não deixa o Espírito Santo consolar ela nega a obra do Espírito Santo. Então Jesus está falando, cuidado, tenha intimidade com o Espírito Santo, para primeiro se converter e depois de convertido, ser uma pessoa que aprende e ser uma pessoa confortada nas suas dificuldades, consolada nas suas dificuldades. Jesus está falando sobre tudo isso e chega no versículos 11 e 12, versículo 11 e 12, ele fala sobre a missão que nós temos. Essas pessoas que estão nessa espiritualidade profunda, vivendo tudo isso que ele está falando, eles recebem uma missão.
Versículo 11 diz: quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupem quanto à maneira como irão responder, nem quanto às coisas que tiverem de falar, porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Ele está dizendo, e vocês têm uma missão: levar o testemunho, levar a mensagem, levar as pessoas, e quando forem levar essa mensagem a pessoas que se acham muito importantes, não fique com medo que elas possam fazer alguma coisa contra vocês, não fiquem com medo de não terem capacidade para falar com elas, porque você vai entrar na sala dela, tem um monte de diploma na parede, você vai olhar o carro dela, é um baita de um carrão, e você teve que colocar óleo para sair de casa no carro. Não fique impressionado porque elas se vestem bem, tão bonitonas, não fique impressionado. Dê o testemunho, pregue, fale. Versículos 11 e 12. Versículo 13. Nesse ponto. Versículo 13. Nesse ponto. Nesse momento. Diante de tudo isso. Quando o Senhor está falando de espiritualidade, de temor a Deus, cuidado com o inferno, salvação, abrace o Espírito Santo, cumpra a sua missão. Chega um cara fora de sintonia, fazendo canal errado. Chega um cara fora de ponto lá, nesse ponto. Quando Jesus fala de eternidade, de céu, de perdão de pecados, nesse ponto chega um cara lá, mestre, mestre, mestre. Eu não diria que Jesus pensou outra coisa, mas se fosse alguém comum, pensaria: esse cara quer saber o que faz para ser cheio do Espírito, o que faz para ser salvo, o que faz para ter espiritualidade, o que faz para temer a Deus, como é que faz para se arrepender dos seus pecados. Ele está pensando alguma coisa assim. Jesus não pensou isso. Eu talvez pensaria se alguém nesse ponto estendesse a mão e falasse: a palavra, me dá uma parte. Jesus olha para ele: pois não, moço, fala para o meu irmão repartir a herança dele comigo. Mestre, nosso pai morreu, nós temos um dinheiro lá, uma casinha, e meu irmão, ele não quer repartir comigo, ele tem direito, devia ser o primogênito, ele é o primogênito, ele vai receber mais. Eu estou numa miséria, numa dificuldade, numa luta tão grande, essa herança ia resolver meus problemas, eu estou precisando disso, daquilo, nesse ponto. Não sei se você consegue entrar no canal que eu estou. Pergunta para o seu irmão se está no mesmo canal. Nesse ponto, e aí eu identifico alguém completamente preso à vaidade, à ilusão da vida, alguém que não consegue chegar nas coisas mais profundas, mais necessárias, mais importantes, nas essenciais para a existência. E esse moço está lá, do versículo 1 em diante, visto que milhares de pessoas se aglomeraram, ele era um desses, no meio de milhares de pessoas. Ele ouviu tudo que Jesus falou. Quanto tempo será que ele demorou para falar que Jesus demorou? Meia hora, 40 minutos, um sermão normal de igreja, 40 minutos. Ou ele ficou lá um dia falando, não sei dizer, mas, e não importa tanto, mas ele estava lá, ouvindo tudo que Jesus fala. E quando o Senhor espera uma resposta dele e das milhares de pessoas, no sentido de: dai-me dessa água para beber, o cara vem falar de dinheiro. O cara vem falar das suas contas, dos seus problemas do dia a dia, vem falar das suas dificuldades, e vem já com a solução. A solução seria: meu irmão, me dá dinheiro. A solução era eu ter dinheiro. A solução era resolver esse problema. Isso envolve a vida de uma pessoa presa na vaidade. No relato bíblico está assim, nesse ponto, versículo 13, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Como Jesus é tremendo e maravilhoso. Eu chamava o cara de cabra safado. Mas Jesus olha para ele, eu imagino com misericórdia, com compaixão. Jesus olha para ele e fala para ele: olha, eu não estou aqui para isso. Talvez eu e você pregaríamos essa mensagem para o rapaz.
Mas Jesus resumiu de forma educada, dizendo: eu não vim aqui fazer isso. Eu não vim aqui fazer isso. E identificou o que estava na vida daquela pessoa. Mas ele identificou virando as costas para ele. Imagine a cena, o rapaz está aqui e Jesus vira as costas para ele e olha para a multidão. Porque no versículo seguinte mostra que agora ele volta a falar com a multidão. Ele estava falando com a multidão e alguém interrompeu e estendeu as mãos e falou: me dá uma parte. Jesus voltou a atenção para aquela pessoa. Mas aquela pessoa está cheia de vaidade, vive na ilusão da vida, está presa. E Jesus, de forma educada, ele não trata mal, mas ele vira as costas e volta a falar com a multidão. É por isso que tem muito crente com Jesus virando as costas para eles. Porque quando eles fazem uma campanha, quando eles oram, quando eles jejuam, quando eles buscam a Deus de madrugada: Senhor, me atende. O Senhor fala: pois não, eu estou aqui. Senhor, me dá um dinheirinho a mais. Senhor, né? E o Senhor falou: peraí, o cara parou a minha correria aqui do céu para me pedir dinheiro. Parou a correria aqui do céu para falar das vaidades da vida, das ilusões da vida. Jesus vira-se para a multidão. Eu estou quase que vendo isso. E ele diz para eles: tenham cuidado e não se deixem dominar. Preste atenção, por qualquer tipo de avareza. Espera aí, a avareza tem tipo, tem tamanho, tem forma diferente. Avareza, porque ele diz com qualquer tipo, não se deixe escravizar. Espera aí, a avareza tem o poder de colocar correntes, cadeias, prender, amarrar, enganar. Não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Avareza é o que? O apego aos bens, é o apego ao material. E quando Jesus fala se apegar a qualquer tipo, cuidado para não se apegar à avareza, não ser dominado a qualquer tipo de avareza. Tem gente que só pensa que avareza é dinheiro. Mas todo o apego entrega aquilo que é matéria, aquilo que é físico, de uma forma desesperada, de uma forma que domina emoções, sentimentos, pensamentos, a ponto de Jesus falar de céu, de espiritualidade, cuidado com o inferno, tenha temor a Deus, de Jesus falar do Espírito Santo, de salvação, de missão, mas a pessoa não está nem aí, porque a cabeça dela está toda confusa. Por quê? Porque ela foi dominada por algum tipo de avareza, alguma coisa dessa vida, da ilusão dessa vida. Pense em tudo que é dessa vida e não é do céu. Em qualquer coisa que é desse mundo, mas não é da eternidade. Se apegar e ser dominado por isso, é estar preso a um tipo de avareza. Jesus identifica isso no moço, e ele volta-se para a multidão, e está agora pregando para eles: tomem cuidado. Aí ele conta a parábola. Versículo 16, Jesus lhes contou ainda uma parábola. Agora ele cria uma situação. Ele fala de um homem rico, cujo campo produziu muito, pensou: o que eu vou fazer? Eu não tenho onde guardar tudo que eu tenho, então eu vou fazer mais depósitos para continuar juntando, para continuar tendo mais, para guardar mais. Eu vou fazer isso e vou dizer para mim mesmo, para minha alma: agora você tem muitas coisas, você já alcançou o sucesso, vai curtir a vida, aproveita, coma, beba, descanse, aproveita, curte. Agora você já tem muito. Eu vou dizer isso para minha alma, mas Deus está vendo esse projeto e dá a sentença: esse cara não tem juízo, é louco. Esse é um que foi preso pela vaidade, é um que está dominado por algum tipo de avareza. Pessoa dominada por algum tipo de avareza não consegue ter uma alegria maior pelo seu nome escrito no livro da vida de Cordeiro. Não consegue ter uma alegria maior pela sua salvação eterna, pela presença do Espírito Santo na sua vida. Não consegue ter essa alegria. E os problemas dos tipos de avareza, coisas desse mundo, afetam sua emoção, sua alma e seu pensamento de uma forma muito forte. Que tudo aquilo que Deus fez perde o valor na vida dele.
no tocante a produzir alegria e satisfação, no tocante a gerar contentamento. E para essa pessoa presa, escravizada, dominada por algum tipo de avareza, isso é normal. Como é que eu posso ser feliz com esse problema? Como é que eu posso ter alegria com essa luta, com essa falta de dinheiro, com essa escassez, com essa dificuldade nessa ou naquela área da minha vida? Como é que eu posso ser feliz? Porque ela está dominada por algum tipo de avareza. Então ela não consegue ver que está faltando a vaca no curral e continuar se alegrando no Deus da sua salvação. Ela não consegue ver que o fruto da oliveira não vinga e continuar se alegrando no Deus da sua salvação. Não consegue. E na mente dela é normal. E ela continua achando que ela é uma boa pessoa, uma pessoa cristã, uma pessoa cheia do Espírito, uma pessoa que ama a Deus, que serve a Deus. Mas ela está dominada por algum tipo de avareza. Eu quero identificar com vocês, para concluir aqui, 3 aspectos na vida desse moço, que são muito comuns e que identificam alguém preso num tipo de avareza, dominado pela vaidade da vida, que se afastou da essência do que Deus tem para todos nós. Primeiro, essa pessoa vive para se divertir. Segundo, ela não é generosa, ela é gananciosa. Terceiro, ela busca em si a solução dos seus problemas. Ela busca nos recursos naturais a solução dos seus problemas. Vamos destrinchar essas 3 coisas que eu já quis antecipar para não ficar que nem série, que nem dorama. Então eu já quis antecipar tudo. Agora eu só quero explicar rapidamente cada um deles, colocar algumas palavras. Primeiro, vive para se divertir. Então direi à minha alma, versículo 19, o moço diz assim: então direi à minha alma, descansa, coma, beba e aproveite a vida. O meu negócio é curtir. Esse é o slogan da pessoa, meu negócio é curtir. Onde tem curtição hoje? Como é que eu vou me divertir agora? O que eu faço para me divertir? Esse tipo de pessoa é inconsequente, vale a pena pagar qualquer preço para ter algum prazer. Ela vive por aqui e agora, ela não pensa para depois. O que ela quer é uma satisfação momentânea, ainda que dure 15 minutos. Mas ela quer aquela satisfação, aquele prazer, e ela vai fazer o que for preciso para aquilo, sem pensar na consequência depois. Sem pensar no que vai vir depois. Ela vive para curtir. Ela destrói pessoas, ela destrói situações, ela destrói a si mesma. E não está nem aí, afinal de contas foi divertido. Afinal de contas eu tive prazer. É esse tipo de pessoa que não pensa a longo prazo. Se ela não consegue pensar a longo prazo para essa vida, como que ela vai pensar na eternidade? Como que ela vai pensar no céu? Como que ela vai pensar depois da sua morte? Ou depois do arrebatamento da igreja? Como é que ela vai pensar nisso? Ela não consegue pensar. Segundo, é ganancioso e não é generoso. No versículo 17, o moço diz, aquele homem rico diz: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Olha lá, armazenar a minha colheita, já começa a perceber, ter para mim. No versículo 18 ele diz: já sei, construirei celeiros maiores e guardarei todos os meus produtos e bens. O que tem é para mim mesmo. Essa pessoa pensa: o que eu tenho é meu, é meu. Não é para mais ninguém, é para mim, é para o meu bem-estar, é para a minha satisfação. Alguns conseguem ainda, sendo ganancioso, pensar assim: não, é para minha mulher, ou é para os meus filhos, alguém perto, alguém que está ali. Mas essa pessoa nunca vai ser o bom samaritano, nunca, porque ela está dominada pela vaidade, pela ilusão, e o que eu tenho é para mim. Ela não vai querer ajudar aquele que está à beira do caminho, jogado, que não sabe de onde veio, o que fez, deve ter feito alguma coisa errada para estar ali, está sendo punida por Deus, é consequência, lei de causa e efeito, é semeadura, ela está colhendo. Não, ela nunca vai pensar em ser generoso com esse tipo de gente. É generoso com ela. E máximo ali alguém muito perto do sangue. É uma pessoa dominada por esse tipo de avareza.
essa pessoa até possui algum sucesso na vida. O versículo 16 diz: o campo de um homem rico produziu com abundância. Ele já era rico e o que ele fez ainda deu muito certo e produziu com abundância. Então ele tem um sucesso. Essa ganância, essa volúpia por ter, por guardar, por armazenar, por não repartir, está dando certo. No objetivo que se propõe, pastor Fernando Baccaro, está dando certo. Mas falta paz. Porque não se cumpre na vida da pessoa o que a palavra de Deus diz. Que Deus, quando abençoa, Ele não acrescenta dores. A riqueza, segundo Deus, não vem cercada de efeitos colaterais. Essa pessoa não tem paz, sobra inquietação, preocupações. O que ela tem, nunca ela pensa que é para Deus, para o reino de Deus, para a obra de Deus e para as pessoas. O que ela tem é para ela. É para ela. Ela é assim que ela vive. Ela está dominada pelas vaidades e aflições. A lei da semeadura espiritual não tem valor na vida daquele homem rico. E muitas pessoas caminham da mesma maneira. Terceiro, busque em si a solução dos seus problemas. Versículo 17, ele pensou consigo mesmo. Versículo 19, ele disse a si mesmo. Então ele está vivendo um universo, ele tem um problema. Entre aspas, tenho muito. Está dando tudo muito certo, eu tenho um problema. Tenho que achar uma solução. Não importa agora qual é o nosso problema. Quem tem um problema aqui, levanta a sua mão. Quem tem algum problema na vida. Quem não levantou está alienado ou dormindo. Todo mundo tem algum problema na vida. Todo mundo tem algum problema. E a solução? E a solução? Aquele moço está assim, pensando consigo mesmo, falando consigo mesmo na busca da solução do seu problema. Mas o crente em Jesus Cristo, que atenta para o discurso de Lucas 12, ele sabe, o meu refúgio é o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, porque eu sei, Ele está comigo. Ali no vale Ele ouve. Se você for às águas, elas não te afogarão. Se for ao fogo, Ele não te queimará. Ela sabe, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, o socorro bem presente na hora da minha angústia, da minha tribulação. Aleluia! Bendito é Deus. Não. A pessoa entrega a vaidade, o slogan dela, eu tenho as respostas. Eu sei as respostas. Essa pessoa não está interessada em ouvir alguém que Deus pode usar para ajudá-la, para lhe dar uma direção. Ela não está preocupada. Tem muitos crentes que se dizem espirituais, são nada, são que nem aqueles hipócritas que Jesus começou a tratar. Eles acham que só Deus fala com eles se for na visão, no anjo e tal. Deus não usa carne para falar com eles. Deus não usa pessoas para falar. E se for alguém perto, então pior ainda, que Deus mande um astronauta da Lua, alguém que passou uns 35 anos em Marte, que ele venha falar comigo, aí eu escuto. Agora alguém que me vê, alguém que me conhece, alguém que, esse vai falar, eu sei que ele come feijão e arroz, eu sei que ela gosta de pudim de leite, eu sei disso, vai falar comigo. Deus usa quem come pudim de leite, Deus usa quem faz pum enquanto está dormindo. Mas tem gente... Tá rindo o que você faz? Mas tem gente que pensa assim, se for um anjo que vier, se for uma visão, um astronauta, alguém de outro planeta, um profeta, um americano dizendo, a partir de hoje tudo vai ser diferente. Aí sim. Porque ela não acredita que Deus usa pessoas simples. Fala para o seu irmão, Deus pode me usar na tua vida, irmão. Uma palavra que eu falar, Deus pode estar me usando na tua vida.
ele responde para si mesmo as suas questões. E isso é muito ruim, sabe? Porque aquela pessoa que responde para si mesma as suas questões é uma pessoa que tampa o ouvido para outras vozes. Porque ela já sabe, ela já entende, ela já conhece. Então ela tampa os ouvidos. Isso é característica de alguém dominado por vaidade. Bom, Eclesiastes 3, versículo 11. Pode começar a tocar que vocês já vão. Esse pessoal levanta, eu fico com medo. Pode começar. Érica, sobe aqui. A Érica, ainda ela fica assim, eu subo ou não subo? Eu subo. Pode subir. Ah, você percebeu que está na hora de eu parar? Pode subir. Eu volto a Eclesiastes 3:11. Põe na tela. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano. Colocou lá. Você tem fome daqui a pouco. Teu estômago pede uma coisa, mas o teu interior está pedindo Deus, céu, céu, Deus, Deus, céu. Ah, você pode pensar que eu estou falando com os membros da igreja. Não, eu estou falando com todo mundo em toda a terra. Que Deus me desse voz para chegar em todos os lugares. Eu estou falando com todas as pessoas, todo mundo está querendo se divertir, todo mundo está pensando que tem respostas para tudo na vida, todo mundo está vivendo para si mesmo, todo mundo está sendo ganancioso, mas dentro de todo mundo tem uma alma gritando, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Toma mais arroz e feijão, não, eu quero é Deus. Toma dinheiro, não, eu quero é Deus. Toma projeção, toma cargo, toma dinheiro, posição profissional, toma status na vida. Não, a alma grita, eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu quero o céu, eu quero a eternidade. Está lá dentro de cada pessoa um buraco, um vazio. No grande quebra-cabeça só cabe uma peça e ela tem nome: Deus, céu. Pega o dinheiro e tenta colocar lá, não encaixa. Sexo e tenta colocar lá, não encaixa. Projeção, curso, formação, não encaixa. Ah, traz alegria, traz. Oh, conseguiu conquistar aquilo, comprou aquela casa. Pô, uma alegria, mas não entra lá naquele espaço. Porque aquele espaço é para Deus. Deus fez e disse, eu vou deixar o meu lugar na vida dessa pessoa. E tem gente que passa a vida inteira vazia, cheia de vaidades, presa e dominadas à vaidade. Não consegue ouvir um discurso espiritual e tirar da cabeça a vaidade e a ilusão. Não consegue. Está dominada por algum tipo de avareza. Mas tem aqueles, e eu sei que uma boa quantidade está aqui. Tem aqueles que já ouviram, entenderam o que Salomão escreveu. Tudo é vaidade. Correr atrás do vento. O vazio do meu interior é só Deus que pode preencher. E eu me entrego a Deus e me volto para Ele. É simples. É simples. Vamos cantar. Enquanto cantamos, vou chamar aqui à frente quem está sentindo esse vazio. Não é estômago, tá? Fome eu também já estou começando. É o vazio da alma. É o vazio da noite. É o vazio do travesseiro. É o vazio da hora sozinha. É aquilo, falta alguma coisa. Não é um vazio de uma noite, ou de um dia, ou de uma semana. Porque mesmo quem tem Deus, às vezes tem uma semana de vazio. Tem um período de escassez, por algum motivo. Mas eu estou falando daquele que já está 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, talvez a vida inteira, sentindo um vazio. Falta alguma coisa. Falta alguma coisa. E aí você fica pensando, quando meu time for campeão, vai preencher. Aí ele é campeão e no dia seguinte, cadê? Está lá o vazio. Mesmo jeito. Quando eu comprar aquilo, vai preencher. Compra e no outro dia,
Está lá vazio. Ah, quando eu casar, vai para casa e daqui uma semana já não está vazio, está cheio. Está cheio do compromisso, da responsabilidade, mas já está vazio ainda na alma. É esse vazio duradouro. Quando eles cantam é simples, entende? Para, só um minutinho. Só para ter atenção de todo mundo agora concentrado aqui. Eu vou chamar para vir aqui uma vez. Vai sair da galeria ou vai estar aqui embaixo, vai vir aqui. Nós vamos estar cantando. Eu vou parar de cantar, a igreja vai parar de cantar. Eu vou fazer uma oração simples. Simples, meia dúzia de palavras. E você vai voltar para o seu lugar sentindo um preenchimento da sua alma, porque Deus vai ouvir a minha oração e vai responder e te preencher. É só isso, tá? Senhor, dá testemunho que Tu estás comigo. E de que o que eu prego não é de mim mesmo, mas vem da Tua revelação. E eu lhe peço que o testemunho seja que esses irmãos, essas pessoas que vieram aqui à frente, voltem aos seus lugares, percebendo que tem algo mais com eles, que tem algo mais neles. E esse algo mais é maior do que qualquer outra coisa nessa vida. Enche-os. Enche esse vazio, Senhor, com a Tua presença. Com a Tua presença. Com a Tua presença. Enche. 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 Com a Tua presença. Aleluia. Obrigado porque tens me ouvido, Senhor. Amém. Voltem para os seus lugares e vocês vão perceber a diferença. Podem voltar para os seus lugares.